Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 1 Crônicas, capítulo 23. Davi faz Salomão rei. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei em Israel. Os deveres e funções dos levitas. E reuniu todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas, e foram contados todos os levitas de 30 anos para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei, os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel, Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaade era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebrom e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e os seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. E foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite o chefe. Quanto aos filhos de Hebrom, foram Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe e Cias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém seguramente para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. A saber, os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os cocorões ázimos, e para sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24, as divisões dos sacerdotes. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as divisões.
Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e Aimeleque dos filhos de Itamar dividiu-os, segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, apenas 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Netanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais dos sacerdotes. E entre os levitas das casas dos pais tornou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu primeira sorte a Joiaribe e segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Acós, a oitava Abias, a nona Jesua e a décima Secanias, a undécima Eliasibe, a duodécima Jaquim, a 13ª Rupa, a 14ª Jezebeabe, a 15ª Bilga e a 16ª Imer, a 17ª Ezir, a 18ª Apises, a 19ª Petaías e a 20ª Ageesquel, a 21ª Jaquim, a 22ª Gamul, a 23ª Delaías e a 24ª Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, e dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, e Sias, dos filhos de Sias, Zacarias, os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, os filhos de Merari, de Jazias, Beno, e Soão, e Sacur, e Ibre, de Mali e Eleazar, estes não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramiel, e dos filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes, como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi e Zadok e Aimeleque, os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. 1 Crônicas, capítulo 25, funções dos cantores e as suas divisões. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Remã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Jacur, José, Netanias, Assarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Gedutum, os filhos de Edalias, Geri, Jesaías, Esabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Remã, aos filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otira e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente, do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas.
Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor com saltérios, símbolos e harpas para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sobre as ordens do rei, e era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres 288. E deitaram sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, José, a segunda a Gedalias, a ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira, a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. E a nona, Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, Azariel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, Hanani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, Agidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, Amaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. E a 24ª, Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12 também. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.